Eita, que essa fase da Chapecoense está difícil. Muito boa tarde, ótima semana que está começando a você aí de casa, ligadinho no Balanço Geral. A Chapecoense perdeu mais uma, a segunda seguida, e dessa vez perdeu um jogo bem importante. Perdeu para o Ceará, longe de casa. Estamos na 27ª rodada, aliás, já passamos pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro e o Verdão ainda não sabe o que é vencer longe da Arena Condá. Nos primeiros minutos, pressão da Chape e trabalho para o setor defensivo do Ceará. Só aos 13, o time cearense tentou a primeira finalização. Aos 19, lance de perigo para a Chape, mas a bola esbarrou na barreira. Do lado alvinegro, Juninho Quixadá buscou brechas aos 22 e 24 minutos. Apesar do esforço, a bola ficou a maior parte do tempo com a equipe catarinense, que aproveitou para marcar aos 35, após cruzamento com Dofo. Aos 40 minutos, o vovô quase arranca o empate. Após jogada pela direita, Samuel Xavier cruzou e Arthur cabeceou, mas Jandrei fez excelente defesa. Aos 8 minutos, boa chance de Arthur. Porém, foi aos 11 que o grito de gol saiu. Após cobrança de falta, Arthur desviou e a bola sobrou na medida para Valdo. Tudo igual no Castelão. O Ceará era outro time em campo e apenas alguns instantes depois, um belíssimo lance. Arthur, o rei Arthur, avançou sozinho, driblou e mandou uma bomba de fora da área. Um verdadeiro golaço. 2-1 para o Ceará. A mudança de postura dentro de campo rendeu mais um golaço ao Ceará. Aos 29 minutos, Leandro Carvalho recebeu pela direita e avançou para a área, chutando cruzado. Final, Ceará 3, Chapecoense 1. Boa tarde, Badá. Respira fundo, vai com calma. Respira. Hoje é 1º de outubro, segunda-feira. Respira fundo. Com o coração. Com o coração. Dio Cristo que me vem sui nerve. Boa tarde. Boa tarde, Badá. A Chapecoense ainda não venceu fora de casa e ontem foi uma tragédia o jogo com o Ceará. Mas o que a gente vai falar? eu posso falar de coisas boas que eu vi ontem? Pode. Eu vou falar daquilo que eu vi do Ceará ontem, que nos remeteu à nossa Chapecoense. Aquela que era a nossa Chapecoense, que a gente gostava de ver jogar, que dava gosto de ver jogar, que dava gosto de ir para a Arena Condá, que a gente via um técnico vibrante à beira do gramado, com o time na mão, controlando o torcedor, que fez o time reagir no segundo tempo, que foi para cima e que quando fez os gols vibrou como se fosse um título. Os jogadores vibraram, comemoraram entre eles, comemoraram com os torcedores, se jogaram nos braços do torcedor, vibravam com o técnico, carregaram o técnico no colo depois do jogo. Todos foram agradecer e saudar os torcedores depois do jogo. Que coisa linda que nós vimos ontem do Ceará, que desde a 3ª rodada estava na zona de rebaixamento. E ontem, na 27ª rodada, e muitos, inclusive eu, dava o Ceará como rebaixado. Ontem o Lisca tirou o Ceará da zona de rebaixamento. Que coisa linda que nós vimos ontem lá no Castelão. Que bons momentos que a gente se recordou da nossa Chapecoense. Não dessa Chapecoense aí que nós estamos vendo em campo esse ano, que isso aí não tem nada a ver com a Chapecoense. Essa aí não é, definitivamente não é a nossa Chapecoense. E falando em relação ao jogo, primeiro tempo até que foi tranquilo. 60% de posse de bola para a Chapecoense, né? O Ceará no primeiro tempo não jogou bem, e a Chapecoense aproveitou. O Dofo foi um dos poucos que se salvaram aí, se aproveitou para fazer 1-0. E por aquilo que a gente viu no primeiro tempo, nos deu a esperança. Essa aí foi a única conclusão perigosa do Arthur, já está vendido para o Palmeiras, um baita jogador. Nos deu a esperança, a gente pensou assim, finalmente hoje, pelo jeito, é o dia da Chapecoense e vai vir a bendita primeira vitória. Só que daí, no segundo tempo, desandou a maionese. Nós não temos o lance decisivo do jogo? Tem? Tem. A produção tem sim lances do jogo aí. Do Bruno Silva. O lance do Bruno Silva, coitadinho, está sendo massacrado pelos torcedores. Perdeu um gol, faz 2-0 aos 4 minutos do segundo tempo, talvez liquidasse a fatura. Mas aí dá uma olhada, Nery Barreiro, com todo respeito. Ele tentou 2, 3 vezes fazer a falta do cara, não conseguiu. Não é querer comparar, gente, mas se fosse o William Thiago, o que será que aconteceria com esse jogador do Ceará? O William Thiago jogava ele lá na arquibancada. Não é que fazia falta, jogava fora do gramado. Jogava lá na arquibancada. E aí os caras deitaram e rolaram sobre o Nery Barreiro.
para fazer 3-1 e desandou a maionese da Chapecoense. O Bruno Silva perdeu um gol que não se pode perder, é menino, tem 18 anos, tem muito que aprender ainda, né? Mas deveria ter tocado de lado, entrava Adolfo e Leandro Pereira para fazer o segundo gol, de repente mudava a história do jogo. E por isso que ele está sendo massacrado, só que não é problema só do Bruno Silva, não. Ele tem 18 anos, tem que melhorar, tem que aprender muita coisa e tem que evoluir muito. O problema é o comportamento do time no segundo tempo. Como é que faz um primeiro tempo tão tranquilo como fez ontem e no segundo tempo desanda a maionese? O segundo tempo foi atuação para derrubar treinador. Para dizer assim, ó, nós não queremos mais esse treinador. O Canteiros, gente. Onde é que anda o Canteiros do ano passado, o maior salário da história do clube? Mas isso nem vem ao caso. Eles fizeram na pedida e a diretoria aceitou para que ele permanecesse aqui por aquilo que ele jogou ano passado, caminhando em campo, errou todos. Todos os lances que o Canteiros participou, ele errou. O Nery Barreiro vai crucificar o rapaz. Não é zagueiro de Série A, como tem muitos jogadores ali que não são. Então, quando você não tem qualidade técnica de Série A, você tem que compensar. É na garra, é na raça, é na vontade. E não foi isso que nós vimos ontem, principalmente no segundo tempo, quando o time caminhou em campo. E aí a gente viu o Ceará virar para 3-1 e fazer uma bonita festa lá no Castelão, como muitas vezes a gente viu aqui na Arena Condá. Na nossa Chapecoense, porque essa aí, infelizmente, não tem nada a ver com aquele clube que a gente aprendeu a gostar e admirar e torcer tanto. Então a gente sofre, a gente fica nervoso, a gente fica revoltado, né, e não se vê uma luz no fim do túnel. O que é que pode ser feito que não foi feito até agora para a Chapecoense sair desta situação? Vamos continuar aguardando, tem mais uma semana agora para a gente remoer essa atuação e essa derrota. Agora, do jeito que está indo aí, e a gente não vê possibilidade de mudanças, nesse caminho aí, infelizmente, a cada rodada, a Série A é uma realidade na vida do Verdão. Que tristeza, gente, que tristeza, mais uma derrota do jeito que aconteceu da Chapecoense agora lá para o Ceará. Pois é, gente, agora a gente vai dar uma olhadinha então nos gols dessa rodada. Jogando no Pacaembu, o Palmeiras saiu na frente com gol de Lucas Lima. Aos 30 minutos, em cobrança de pênalti, o Cruzeiro chegou ao empate. E ainda no primeiro tempo, o Palmeiras ficou novamente em vantagem com esse gol de Johan. Na segunda etapa de pênalti, Gustavo Gomes deu números finais à partida. Palmeiras 3, Cruzeiro 1. Tudo igual no duelo entre Botafogo e São Paulo. Logo aos 4 minutos de partida, Jean abriu o placar no Nilton Santos. 3 minutos depois, Diego Souza deixou tudo igual. Aos 24, o Botafogo voltou a ficar na frente com gol de Chiesa. Mas no segundo tempo, aproveitando o rebote da falta cobrada por Reinaldo, o tricolor paulista deixou tudo igual. A vitória do Santos contra o Atlético Paranaense na Vila Belmiro também teve polêmica de arbitragem. Os jogadores do time paranaense se revoltaram quando Caio Augusto Vieira marcou pênalti de Rony em Dodô. E aos 51 minutos do segundo tempo, Carlos Sanches garantiu a vitória do Santos. O torcedor viu um jogo de 7 gols no Independência. Na pressão do Sport, Leonardo Silva marcou contra. Elias bateu de primeira. Fábio Santos virou na cobrança de pênalti. Emerson dominou a bola dentro da área e marcou um golaço. Casares aproveitou o apagão da defesa e fez o 4º gol do Galo. O Sport ainda diminuiu com Michel Bastos. Ricardo Oliveira não quis ficar fora da festa, com direito à acrobacia. Atlético Mineiro 5, Sport 2. Tá aí os gols de mais uma rodada e dá uma passadinha também pela dupla Grenal. O Grêmio entrou em campo no sábado, enfrentou o Fluminense longe de casa e como o Grêmio tem confronto pela Libertadores da América no meio da semana, é claro que o técnico Renato Gaúcho, a exemplo do que tem feito nos jogos do Campeonato Brasileiro, prioriza a Libertadores da América e colocou em campo um time alternativo. Na segunda etapa, optou pela entrada do Everton, atacante que também é da seleção brasileira, e com o Everton fez um golaço já nos acréscimos e garantiu a vitória do tricolor gaúcho lá no Rio de Janeiro. O Internacional, ainda de olho na liderança, buscando a liderança e o título do Campeonato Brasileiro, jogou em casa com o apoio da sua torcida, recebeu vitória e, claro, o torcedor lotou Beira-Rio e esperava um jogo fácil, um jogo tranquilo para o Internacional, só que não foi bem assim, não foi um jogo no sufoco. O Vitória saiu na frente logo no começo da partida e num jogo com muita polêmica da arbitragem, o Internacional virou em casa e é vice-líder. Vamos acompanhar?
O jogo no Beira-Rio mal tinha começado e Emerson Santos marcou contra. 1-0 para o Vitória. O Internacional conseguiu se recuperar. Edenilson cruzou na cabeça de Leandro Damião. O Inter virou graças a um erro de arbitragem. Nesse lance, foi marcado o toque de mão de Lucas Fernandes, que já estava fora da área. Apesar do protesto dos jogadores do Vitória, o árbitro Sávio Pereira Sampaio não voltou atrás. D'Alessandro marcou o segundo do Internacional. O time gaúcho tem os mesmos 53 pontos do líder Palmeiras, mas perde no saldo de gols. E como você ouviu aí na matéria, né, o Campeonato Brasileiro tem um novo líder. Vamos conferir como ficou a tabela de classificação do Brasileirão passadas 27 rodadas. O Palmeiras com 53 pontos é líder, o Inter é o segundo colocado. O São Paulo é o terceiro com 52 e o Grêmio fecha o G4 com 50 pontos. O Flamengo, 49 pontos, Atlético Mineiro 45, Cruzeiro 37, Santos 36, Corinthians 35 e Fluminense 34 fecham a primeira parte da tabela. E na 11ª colocação tem o Atlético Paranaense com 33 pontos, mesma pontuação que o Botafogo. O América Mineiro tem 32, o Bahia tem 30 pontos, 14º colocado. O Ceará, com a vitória de ontem, pulou para a 15ª colocação com 30 pontos. O Vitória é o 16º com 29 pontos, mesma pontuação que o Vasco. Na 17ª colocação, o Vasco ainda joga hoje à noite, joga contra o Paraná Clube. A Chapecoense caiu para a 18ª posição com 28 pontos conquistados, 4 acima do Sport, que é o 19º. O Paraná, lanterninha, então joga hoje à noite, de 16 pode saltar aí para 19 pontos. Mas muito ruim a gente começar a semana vendo a tabela desse jeito, né, Badar? É muito complicado. Alguns resultados até ajudaram. A Chapecoense que não se ajudou, né? Deixou o Ceará sair da zona de rebaixamento, era confronto direto, era jogo do mesmo campeonato. E daí quando a gente fala que é jogo do mesmo campeonato, tem gente que não gosta, não. Não, o campeonato é o mesmo para os 20 clubes, só que são objetivos diferentes, né? E o Ceará passou a Chapecoense merecidamente com muitos méritos. Hoje temos que torcer para o Paraná empatar ou ganhar do Vasco, joga no Paraná. Se o Vasco ganhar, vai para 32, desgarra também, sai do bolo. Até no Bahia, 30, que empatou em casa com o Flamengo, o próprio Sport que está lá atrás, o resultado foi bom. A derrota do Vitória para o Inter foi um bom resultado para a Chapecoense. Agora a Chapecoense tem que se ajudar. E por incrível que pareça, ainda tem chances matemáticas de sair dessa situação. Tem 11 jogos, teria que ganhar 5 nesse momento, né, para escapar da zona de rebaixamento. Agora, em 27 ganhou 6, em 11 ganha 5, não sei. O que o presidente Maninho falou depois da derrota para o Fluminense aqui é que falta comprometimento de alguns jogadores e poder de indignação é zero. Ou seja, tem alguns jogadores aí que já derrubaram Gilson Kleina, que já derrubaram o Rui Costa, que já pediram afastamento do Marquinhos e querem derrubar mais gente. Né? Mas para eles vai terminar o campeonato. Se tiver na A ou na B, não faz diferença porque vão pegar o dinheiro e vão embora. E a gente é que vai ficar aqui sofrendo. Né? Ainda dá tempo, agora cabe à direção ver o que é que pode